para o melhor proveito das nossas histórias, recomendamos fones de ouvido. Se sente que pode ajudar e agregar ao podcast, acesse o apoia.c/darkospodcast. Inclusive, está rolando uma campanha para comprarmos um novo microfone. Então, se quiser e puder ajudar nos projetos que tanto amamos, a gente agradeceria muito. Ou se quiser, nos siga no Instagram, @podcastdarkos. Lá você sempre terá novidades dos próximos EPs. Dado o recado, relaxe, respire e ouça mais uma história. Não Era um Alarme, por Phantom Oliveira. Eu me chamo Alan. Eu sou uma pessoa que, embora faça muito bom proveito de toda a praticidade da tecnologia e das regalias da cidade grande, sinto aquela necessidade de pelo menos uma vez por mês escapar um pouco, respirar um ar fresco, nem que seja só por um fim de semana, arrumar umas coisas, pegar uma barraca, equipamento de camping, pôr tudo na mala do carro e pegar a estrada para algum lugar onde a dominância ainda seja da natureza. Eu gosto muito de acampar. Da última vez, eu consegui encontrar um lugar meio isolado. Era muito bonito. Depois de uma trilha relativamente longa, me encontrei em um bosque que ficava próximo a um rio calmo e com água cristalina de tão limpa. Sério, era um cantinho muito gostoso de se estar. Não tinha relevo, nem um morro. Era só um bosque em meio a uma floresta plana, com árvores altas e de copa cheia. Sombra e água fresca. Um lugar perfeito. Com certeza, o melhor lugar onde eu já acampei. Sem dúvida nenhuma, nesse fim de semana, era pra lá que eu iria de novo. E assim fiz. Botei as coisas no carro, avisei meus pais e o meu irmão para onde eu iria e caí na estrada. Era uma viagem meio longa. Mesmo estando de carro, demorei 3 horas para chegar, mais ou menos. Tinha que sair da rodovia principal e entrar numa estrada de terra que ia para o meio da mata. Depois de certo ponto, o caminho tinha de ser feito a pé. Mas era um local isolado, o meu carro iria ficar bem. Eu parei, desci do carro, peguei minhas coisas e segui. Depois de uns bons minutos de caminhada, finalmente encontrei aquele meu cantinho do paraíso. Um local intocado, longe da civilização. Um lugar para ter um respiro de todo esse estresse e correria de uma vida na cidade. Era mais ou menos umas 4:30 da tarde quando terminei de armar acampamento. Deixei tudo pronto. Então decidi dar uma caminhada, ir até aquele rio que corria próximo dali, sentar um pouco às margens dele e relaxar, ouvindo o som da água corrente. Estava quase tudo perfeito. Só tinha uma coisa diferente. Aquela floresta parecia esquisita. No momento eu não soube dizer o que era. Era uma sensação estranha. Depois de uns 2 minutos, reparei numa coisa. Era uma floresta. Floresta tem vida selvagem. Tem pássaros, tem insetos, pequenos animais e talvez algum predador. Então por que parecia tudo tão quieto? Por que eu não ouvia nada, nenhum pássaro, um grilo sequer? Nada. Parecia até que eu era o único ser vivo ali. Mas tá, eu tinha ido até aquele lugar para ter sossego. Eu me levantei e voltei para minha barraca. Acendi uma fogueira e comecei a preparar o meu jantar. Eu tinha comprado alguns enlatados no supermercado. Ia ser uma janta ao estilo cowboy. Quando a noite caiu, aquele silêncio todo começou a me incomodar um pouco.
poxa, os sons da natureza meio que fazem parte do sossego num acampamento. Pelo menos para mim. Mas eu não ouvia nada, a não ser o vento nas árvores. Como que pode isso? Caramba, onde é que estavam todos os bichos dali? Eu estava deitado na barraca e eu me levantei e dei uma olhada ao redor. Como parecia mesmo não ter nenhum animal por ali, eu apaguei a fogueira. Até para poder enxergar melhor a longa distância, sem uma fonte de luz na minha cara ofuscando minha visão. E também que o céu estava parcialmente limpo, então tinha alguma luz proveniente da lua e das estrelas. Não estava um breu completo. Eu fiquei um tempinho do lado de fora da barraca, olhando para a floresta que me rodeava. Dado momento, o vento ficou forte. As árvores, que eram altas, balançavam. Era possível ouvi-las rangindo, estalando. Ainda bem que a minha barraca estava bem presa ao solo ou acabaria por sair voando. Aquilo não parecia normal. Nenhum som de bicho em lugar algum e de repente aquela ventania repentina. Eu comecei a ficar meio... sei lá... eu não sei se medo é a palavra certa. Mas era um sentimento estranho. O que eu posso dizer é que era ruim. Me fez querer ir embora. Então, longe dali, algo chamou a minha atenção. Tinha uma árvore em específico, lá longe, que se mexia de uma forma muito estranha. Eu não sei, ela parecia uma árvore grande, seca, retorcida, diferente das outras árvores ali. Enquanto o restante das árvores só balançava, aquela parecia estar se mexendo de um jeito diferente, que não era natural. Naquele momento, a minha barraca parecia o lugar mais seguro do mundo. Eu fui para dentro e fechei o zíper da barraca e fiquei ali. Tentei dormir. E fiquei pensando que eu deveria ter procurado um outro lugar para acampar. Claro, eu poderia achar um outro canto bacana, tranquilo e bonito. Mas é que da última vez que eu tinha ido até aquele bosque, não tinha acontecido nada daquilo. Foi tudo normal. Dado o momento, eu acordei. Eu nem me lembro quando foi que eu peguei no sono. Olhei no meu relógio e eram 2h43 da madrugada. Eu percebi que aquela ventania tinha parado. Só que parou para valer. Não tinha uma brisa sequer. Estava tudo no mais absoluto silêncio. Mais uma vez, eu fui para o lado de fora para dar uma olhada em volta. O céu estava encoberto, o que acabou deixando tudo mais escuro. Ainda dava para enxergar em volta, mas eu tinha um pouco mais de dificuldade para distinguir uma coisa ou outra. O silêncio foi cortado por um som. Um som que vinha de longe, parecia um alarme de carro. E isso não me deixou nem um pouco tranquilo. Porque parecia vir de onde eu tinha deixado o meu carro. Eu fiquei desesperado com aquilo. Na hora eu pensei que tinha alguém ali e estava tentando roubar meu carro. Bom, não tinha jeito. Eu tinha que ir lá investigar. Eu peguei uma lanterna, deixei na iluminação mais fraca só para ver o que tinha na minha frente mesmo e comecei a correr na direção de onde eu tinha deixado o meu carro. Quanto mais eu avançava, mais alto ficava o som do alarme. Eu não tinha dúvidas. Era o meu carro mesmo. Algum desgraçado estava ali tentando roubar ele. Só que eu não via nenhuma luz do farol do carro piscando. Lembrando, era uma floresta plana. Tirando as árvores no caminho, não tinha mais nada para obstruir a luz que eu já deveria ter começado a ver por entre as árvores.
Eu já tinha conseguido até ver o meu carro à distância. Dava para ver ele mais à frente. Mas aí é que está. Eu só via o meu carro. Não tinha mais ninguém ali. E nenhuma luz vinha dos faróis do meu carro indicando que o alarme foi disparado. Eu diminuí o passo. Aquilo estava esquisito demais. Até me passou pela cabeça que poderia ser uma turma de jovens babacas, sem mais nada para fazer, que viu o carro ali e quis pregar uma peça no dono. Não sei, talvez tentar me assustar. De certa forma conseguiram um pouco. Mas eu me convenci que podia ser isso mesmo. Só que uma coisa me fez travar de medo. Eu levei um susto tão grande que me fez ficar paralisado no lugar onde eu estava. Não tinha só o meu carro ali. Tinha outra coisa também. Eu só notei quando aquilo se mexeu, quando aquilo começou a caminhar. Estava rondando o meu carro. Estava procurando. E o mais estranho, se é que tem como ficar mais estranho, é que o som do alarme do carro não era do meu carro, parecia vir daquela coisa. Ele era enorme, tão alto quanto as árvores dali. Pelo que eu conseguia ver com um certo esforço, era como se fosse uma pessoa muito magra, ossuda e muito alta. Com certeza não era natural. Eu apaguei a lanterna quase que na hora e, devagar, eu fui para trás de um tronco que estava mais próximo e fiquei olhando aquilo, tentando entender. Prestando mais atenção, o som de alarme que aquilo fazia parecia vir de cima, como se viesse da cabeça dele, que eu não conseguia ver direito. Nisso a escuridão acabou atrapalhando um pouco. De vez em quando eu conseguia ver alguma coisa entre as copas das árvores, e quando eu via, a cabeça daquela bizarrice não tinha um formato de cabeça. Aquilo nem parecia ser uma cabeça. Só que o som vinha dali. Disso eu tinha certeza. Cara, aquela situação estava assustadora. Para sair dali, eu precisava do meu carro. E aquela coisa não saía de perto dele. Eu tinha que pensar em uma maneira de tirar aquilo de perto do meu carro para poder fugir. Então eu decidi voltar o mais silenciosamente possível para minha barraca e pensar em alguma coisa. A minha vantagem é que eu tinha apagado a fogueira. Então a barraca estava escondida na escuridão, com um trecho de floresta entre ela e a criatura que estava sondando o lugar onde o carro estava. Eu demorei um pouco, mas entre correr e ir em silêncio, eu preferi a segunda opção. Quando eu cheguei na barraca, eu até tentei ligar para alguém, mas o sinal estava uma droga. Nem para a polícia eu consegui ligar. Eu não sei dizer se foi por causa daquele bicho esquisito, mas como poderia? Eu acabei por bolar um plano. A floresta estava no mais absoluto silêncio, a não ser pelos passos pesados que a coisa dava. Eu peguei o meu celular e programei o despertador para tocar em 5 minutos. Era o tempo que eu precisava para chegar perto do carro de novo, esperar e torcer para aquilo ouvir o som do alarme do meu celular, que eu deixei apoiado na base de uma das árvores. Aquilo tinha que funcionar. Eu tinha que sair dali. Eu tinha certeza que se aquela coisa me pegasse, eu já era. Eu consegui me aproximar o bastante
De acordo com meu relógio, faltava menos de 1 minuto para o despertador tocar. Quando aquilo fosse checar, eu tinha de estar pronto para correr para o carro, entrar, dar a partida e cair fora. Nem que eu tivesse que ir em marcha ré. O alarme tocou. Eu consegui ouvir, bem baixo, mas audível. E assim como eu ouvi, aquilo também ouviu. E quando o fez, emitiu um som assustador. Uma sirene alta e estridente, como uma versão distorcida de um alerta de tsunami. Aquilo se virou na direção onde levantei acampamento e se pôs a andar. Cada passo daquele ser cobria uns 3 metros, pelo menos. Eu me escondi atrás da árvore e esperei ele passar por mim. E quando ele o fez, aquilo não tinha uma cabeça, só tinha 2 alto-falantes. Você não ouviu errado. E eu não tô louco. Aquela porcaria tinha 2 alto-falantes no lugar da cabeça, presos a uma base fina e retorcida. Era uma visão do inferno. Aquela coisa parecia ter saído diretamente do inferno. Quando ele ficou distante o bastante, eu corri para o carro. Eu tinha de ser rápido. Eu já estava com a chave na mão. Eu abri a porta, entrei, fechei a porta rápido e liguei o carro. Assim que deu-se a ignição do motor e os faróis ligaram, aquela coisa estava correndo na minha direção. Ele devia ter me ouvido correr para o carro, mesmo estando longe. Eu só sei que eu vi aquela coisa correr para cima de mim. E enquanto fazia isso, ele quebrava os galhos das árvores no caminho. Numa manobra rápida, eu virei o carro para o outro lado e pisei no acelerador. Os meus nervos estavam à flor da pele. O meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu nunca senti tanto pavor e desespero como naquele momento. Eu saí o mais rápido que eu pude. Nem olhei para trás. Eu não podia. Eu precisava me focar no caminho à frente e chegar na rodovia o mais rápido possível. Eu sabia que aquela coisa estava atrás de mim. Eu conseguia ouvir a sirene chegando perto, o som ficando mais alto, só para aumentar o meu desespero. Mas eu consegui. Eu cheguei na rodovia e continuei acelerando. Foi quando eu reparei que a sirene diminuiu. Eu olhei pelo retrovisor e eu pude ver que aquela coisa estava parada na beira da estrada. Só metade do corpo, se inclinando para encarar meu carro que se distanciava. E então, aquilo voltou para o meio da escuridão. Voltou para o meio da floresta. O local que para mim era um paraíso acabou se tornando o cenário do meu pior pesadelo. Eu nunca mais vou voltar para aquele lugar. O lugar onde a coisa com cabeça de sirene apareceu para me pegar.